No boxe, existem os socadores e depois existe David Tua. You know what I like about Montana? This ball there. Muitos comparavam seu poder ao de Mike Tyson, mas seus nocautes eram tão brutais que alguns acreditavam que superavam até mesmo os do próprio Iron Mike. Seu gancho de esquerda era uma sentença de morte, um único golpe bastava para mudar a história de uma luta, e se seu punho acertasse era o fim. Campeões invictos e gigantes do boxe caíram diante de sua fúria. Foi um dos poucos lutadores que fez os reis da divisão tremerem. E embora nunca tenha chegado a se coroar campeão, deixou um legado de destruição e medo que perdura até hoje. Esta é a história de David Tua, o socador que aterrorizou o boxe. Tua comes right at him, another big bomb and Ruiz is down. This could almost be over now. Em 1972, em uma pequena ilha de Samoa, nasceu um menino que transformaria o cenário dos pesos pesados. David Tua não era uma criança comum. Desde pequeno, seu físico era imponente e sua força parecia não ter limites. Quando sua família emigrou para Nova Zelândia, foi lá que seu verdadeiro poder começou a se manifestar. Seus punhos eram como martelos, e à medida que crescia, seu golpe ficava cada vez mais devastador. Aos 19 anos, ele representou a Nova Zelândia nas Olimpíadas de Barcelona, em 1992, nos dando uma amostra do que ele seria no futuro. Corner telling him to land some coming through. He's got so much power. Look at some of those punches. Another angle. The right hand. Levando a medalha de bronze. Mas além da medalha, o que ele conquistou foi a atenção do mundo do boxe. O profissionalismo o esperava. E foi aí que seu reinado de terror começou. Em 1º de dezembro de 1992, David Tua iniciou sua carreira no boxe profissional. Seu rival era Ron Helms, um lutador que não sabia que aquele jovem estreante não precisava de tempo para brilhar. Desde o primeiro segundo, Tua avançou como um tanque de guerra. Sua presença no ringue era imponente, com defesa fechada e postura ameaçadora. Helms tentou impor seu boxe com um jab rápido, mas o que recebeu como resposta foi uma bomba nuclear em forma de gancho de esquerda. O impacto foi devastador. Helms caiu desabado, completamente desconectado da realidade. O árbitro não precisou contar até 10, porque Helms não conseguia se levantar. Em sua estreia profissional, David Tua deixou claro que não era apenas um boxeador, era um executor dentro do ringue. O que viria depois seria um caminho de destruição. Com o primeiro nocaute em seu histórico, Tua se tornou uma máquina de demolição. Ele não estava apenas vencendo seus rivais, estava destruindo-os sem piedade. O samoano virou uma força imparável a cada vitória, aumentando o temor na divisão dos pesos pesados. Tua knows that this is a opportunity. Os pesos pesados começaram a evitar David Tua. Ninguém queria ser a próxima vítima do seu punho devastador, mas alguns acreditaram que poderiam resistir. A essa altura, Tua já era visto como um dos socadores mais temidos da divisão, mas sua grande prova chegou em 15 de março de 1996. John Ruiz, um boxeador técnico que já derrotou Evander Holyfield, estava à sua frente. Ruiz era o favorito para a luta. Sua defesa era sólida, o clinch preciso e tinha resistência para aguentar trocas curtas. Mas o que ele não conseguia aguentar era o poder de um Tua em seu auge.
Assim que o gongo soou, Tua avançou com agressividade brutal. Ruiz tentou se manter à distância, mas cometeu o pior erro possível, ficar parado por 1 segundo. Isso foi suficiente para que o samoano soltasse seus martelos de destruição. We'll see how he uses it. Tua, a big left hook, and Tua comes right at him. Another big bomb, and Ruiz is down. O impacto foi assustador. Ruiz desabou como um saco de cimento e ficou completamente fora de combate em apenas 19 segundos. O árbitro nem precisou fazer a contagem completa. John Ruiz estava inconsciente. Foi uma das execuções mais rápidas e brutais da história dos pesos pesados. Em menos de 20 segundos, David Tua mostrou que não se tratava apenas de força, mas de uma letalidade sem precedentes. Depois de seu nocaute aterrorizante contra Ruiz, Tua continuou avançando, mas encontrou um obstáculo perigoso. Darrell Wilson chegava invicto com um recorde perfeito e com a confiança de ser um dos prospectos mais promissores da categoria. Oh, both great making nice. A long shot. And Wilson hits it with a right. Nice left hook. And Shannon... Seu estilo era veloz, seu boxe técnico e ele tinha a resistência necessária para suportar trocas de golpes. Mas tudo isso não significava nada diante da fúria de Tua. Desde o primeiro round, Wilson tentou manter a luta à distância, usando seu jab para frustrar o samoano. Not that kind of thing. You want to establish a staying inside with him in matching. He doesn't like to throw it close, although he's David Tua, midway through round 1. Por um instante, parecia que a estratégia funcionava. David Tua não precisava de muitos golpes para vencer uma luta. Pouco antes do fim do primeiro round, Wilson se confiou demais e cometeu um erro fatal. Ele ficou parado na frente de Tua por 1 segundo. E esse segundo foi sua sentença de morte. Gancho de esquerda. O golpe soou como um canhão. Wilson caiu descontrolado, suas pernas dobraram e seu corpo desabou no chão. O árbitro iniciou a contagem, mas todos sabiam que era em vão. Darrell Wilson acabava de sofrer a primeira derrota de sua carreira da maneira mais humilhante possível. Com esse nocaute, Tua deixou claro. Ele não só vencia, mas destruía carreiras. Após encerrar a invencibilidade de Wilson, Tua teve um novo desafio. David Eason era um boxeador forte, com queixo duro e soco potente. Essa luta não seria uma execução rápida, mas sim uma guerra de desgaste. stay out of the hooking match. But Jefferson isn't one of those guys, although Jefferson... Desde o primeiro round, Tua e Eason trocaram golpes brutais. Ambos se recusavam a recuar, e o que começou como uma luta técnica rapidamente se transformou em uma batalha de gladiadores. That's a good point, Roy. He does move his head at the end of the round. Zarate is just far enough away. Os rounds passaram e Tua continuava acertando seus melhores golpes, mas Eason não caía. Foi um dos poucos boxeadores que suportaram o bombardeio do Samoan. Tyson himself had to go to stun. He's on Rete, such as the fight goes on, he gets caught. Well, you talk about home lead rounds. Mas no 12º assalto, quando parecia que a luta iria para os juízes, Tua desencadeou o inferno. Em seu último esforço, acertou ganchos no fígado e rosto. Eason tentou se manter de pé, mas suas pernas traíram sua resistência. Ele caiu no chão completamente derrotado. O árbitro interrompeu a luta e David Tua venceu novamente. Um nocaute brutal no último round, mostrando que seu poder não tinha limites. Não importava quantos rounds passassem. Após sua vitória brutal sobre Eason, Tua enfrentou Oleg Maskaev, um lutador técnico com um forte golpe de contra-ataque. Maskaev começou a luta com um plano estratégico, evitar a curta distância e desgastar Tua com combinações rápidas. E durante os primeiros rounds parecia que estava funcionando.
Mas ao chegar ao 11º round, Maskaev cometeu o pior erro possível, entrar no alcance de Tua. O samoano acertou um gancho brutal que paralisou Maskaev na hora. Outro gancho de esquerda, Maskaev cambaleou e caiu sem controle enquanto o árbitro interrompia a luta. Foi mais um lembrete de que, não importava o quão técnico fosse o adversário, ninguém conseguia escapar dos punhos de David Tua. David Tua estava invicto com 27 vitórias. Era temido por seu incrível poder de nocaute e por conseguir derrubar qualquer um com um só golpe. Até aquele momento ele parecia indestrutível, mas no dia 7 de junho de 1997, Tua encontrou um homem que não só aguentou seu poder, mas também devolveu cada golpe com a mesma brutalidade. Seu rival era Ike Ibeabuchi, um boxeador de origem nigeriana que, assim como Tua, tinha dinamite nos punhos e um queixo de granito. Good body shots by Ibeabuchi. Oh, Davis is good shit. Wow. There he goes. Ibeabuchi still fighting. Body shot from Ibeabuchi. Oh, lovely left hook. Desde o primeiro round, os dois guerreiros entraram em uma batalha sem descanso, trocando golpes devastadores sem recuar um passo. Over the top by Tua. Ibeabuchi in round 1, and Ibeabuchi is Early in the fight, will throw a lot of punches. Essa luta quebrou o recorde de golpes desferidos na história dos pesos pesados. Ambos os lutadores trocaram combinações brutais durante 12 rounds intensos. gets in more and more of those right hands. Hard punching New Zealander. Deep. Tua acertou seu gancho de esquerda em várias ocasiões, mas Ibeabuchi absorveu cada impacto como se fosse de aço. Ele não cambaleava, não recuava, respondia com a mesma fúria. Quando soou o gongo final, Tua havia desferido mais de 700 golpes, mas seu oponente respondeu com mais de 900 impactos. Os juízes deram a vitória para Ibeabuchi por decisão unânime, marcando a primeira derrota na carreira de Davi Tua. Mas mais do que uma derrota, essa luta mostrou que Tua podia suportar uma guerra de desgaste e que ainda tinha muito a oferecer. Depois de perder sua invencibilidade, Tua não parou. Ele desencadeou uma nova onda de destruição, derrotou seus 5 próximos adversários, nocauteando 4 deles. Tua wants to be in this fight at all now. There's number 5. He's along the side. Good uppercut by Tua. Cada luta acabava igual. O adversário caía na lona sem entender o que o atingiu. Curry, takes a wicked left hook. That could be it, Marty. Don't blink. Essa devastadora sequência de nocautes garantiu a ele uma luta pelo título mundial. Seu próximo adversário, Hasim Rahman. Hasim Rahman estava invicto com 29 vitórias e sabia que sua força era a distância e a técnica. Durante os primeiros rounds, usou seu jab para manter Tua afastado, marcando pontos e evitando entrar em trocas de golpes. Mas David Tua não precisava ganhar rounds, só precisava de um golpe. Rahman legitimized his heavyweight championship. He mounted nicely for that with several knockouts. Tries to get inside, coming with looping right hands. And there is round number 3. Rahman coming on determined to make a statement here against the Rock. I'll see The head of Rahman. That's round 4. We haven't really seen Rahman as he works his way inside. No nono round, a polêmica tomou conta do confronto. Tua acertou num golpe potente depois que o gongo soou, o que afetou visivelmente Hasim. Now with the left, followed by another. And then gets right himself at the close. No 10º assalto, Tua desferiu uma das combinações mais brutais de sua carreira. Gancho de esquerda no queixo, direita fulminante, Rahman ficou cambaleando completamente desconectado. Tua não deixou sua presa respirar, lançou-se sobre ele como um predador, desferindo golpes devastadores até que o árbitro interrompeu a luta por nocaute técnico. Rahman protestou a interrupção, mas a realidade era evidente, ele estava a segundos de ser completamente nocauteado.
Com essa vitória, Tua se estabeleceu como o desafiante número 1, e seu próximo desafio seria o maior de sua carreira. Lennox Lewis e o Mundial dos Pesos Pesados. Após vencer Rahman, Tua venceu mais 4 adversários, todos por nocaute. Very solid against the head. Bell would appear to be wobbly and defenseless against the ropes as Tua Nice left hook and down he goes. David Tua winging away left, right. Oped's in trouble and down he muscular, strong David Tua pulls it on. Daniel down for E se David Tua for o próximo Mike Tyson? Será que ele conseguirá quebrar a invencibilidade de Lennox Lewis? A cada luta, o samoano ficava mais perigoso, explosivo e letal. Agora tinha a chance de mostrar isso na luta mais importante de sua vida. David Tua enfrenta Lennox Lewis pelo título mundial dos pesos pesados. Era a luta que todo mundo esperava. O invencível monarca Lennox Lewis contra o mais assustador nocauteador do boxe, David Tua. Lewis chegou como campeão unificado, com 37 vitórias, uma derrota, um empate e nocaute sobre Mike Tyson, Evander Holyfield e Vitaly Klitschko. You can catch that uppercut that hurt Holyfield right there. to stand up. But because of his own exhaustion. Sua vantagem de altura e alcance parecia uma barreira intransponível, mas Tua tinha algo que nenhum outro adversário de Lewis possuía. O gancho de esquerda mais destrutivo da divisão, 11 de novembro de 2000, MGM Grand Las Vegas. Desde o primeiro round, Lewis executou a estratégia perfeita. Usou seu jab como um chicote, acertando o Tua à distância e frustrando-o com seu movimento lateral. There goes it. Well, he's doing the right thing. There's that low shot. Difficult part of the body to aim for. And there's that good left hook, which just... Well, Lewis can't afford to be too cocky. In the first round, totally dominant. Bit by bit. Right hand from Tua tentava encurtar a distância, mas toda vez que entrava, recebia um direto de direita como castigo. Os rounds passavam e David Tua não encontrava espaço para soltar sua esquerda letal. Wilson fighting no oh, train. there's a left hook. He's got. That's better from Tua. 3 punches. Oh. No quinto assalto, Tua tentou tudo ou nada, lançando um gancho que raspou o queixo de Lewis. Se tivesse acertado em cheio, a história teria sido diferente. Mas Lennox manteve a calma, continuou dominando com seu jab e controlou a luta até o final. Might have won every round on it. It's late, very late. One last gamble. To see a boxer who can dominate the heavyweight division like this. You know, he's brilliant. Resultado: vitória por decisão unânime para Lennox Lewis. A oportunidade de Tua de se tornar campeão mundial havia desaparecido. Depois de perder para Lewis, Tua estava decidido a provar que ainda era um perigo. Seu próximo adversário, Daniel Nicholson, um lutador com uma sequência de 15 vitórias que chegava com a confiança em seu melhor momento. Mas sua sequência de vitórias durou só 6 rounds. I always joke about it, and it's one of my favorite things to say. No quinto round, Tua causaria a primeira queda de seu adversário com um potente gancho de esquerda. Daniel conseguiu se levantar e foi salvo pelo gongo. No sexto round, Tua o destruiu com outro gancho de esquerda, encerrando a luta com um nocaute brutal. Resultado: vitória por nocaute técnico para David Tua. Mas a escuridão voltaria a assombrá-lo. Chris Bud não era um nocauteador, mas sua defesa era intransponível. his body and just try to keep my hands on him. Bird is throwing. I'll do it. Let me duck first. Of the 2 fights that King has paired. Desde o primeiro round, Bird se movia como um fantasma, frustrando Tua com sua rapidez e precisão. Cada vez que Tua tentava acertar seu gancho, Bird desviava e respondia com golpes precisos.
Foi uma noite desesperadora para o samoano, com vitória unânime de Bud pelos juízes. Resultado: segunda derrota consecutiva para Davitua. O sonho do título mundial parecia cada vez mais distante, mas quando o mundo pensou que Tua estava acabado, ele respondeu. Com uma das vitórias mais brutais de sua carreira, Michael Moorer era um ex-campeão mundial com um recorde de 42 vitórias, tendo perdido apenas para Holyfield e Foreman. Here's a combination. And he has that urgency. Era sua prova de fogo para voltar à elite. 17 de agosto de 2002. O gongo inicial soou e Davitua precisou de apenas 30 segundos para mudar a história. Boom! Gancho de esquerda no queixo, Moorer desaba como uma torre. Массу людей отправил. A luta acabou no primeiro round. Davitua venceu por nocaute em 30 segundos. Após sua impressionante vitória sobre Michael Moorer, Davitua continuou em sua trajetória destrutiva, enfrentando Russell Chastain em março de 2002. Chastain, embora não fosse um grande nome na divisão, era um lutador com um golpe respeitável e resistência. Mas contra um monstro como Tua, isso não seria suficiente. Desde o primeiro toque do gongo, Tua avançou como um predador, pressionando com seu característico movimento de cabeça e um jab curto, preparando sua arma letal, seu gancho de esquerda, Chastain tentou se manter à distância, mas no segundo round, Tua lançou uma combinação perfeita. Um direto de direita que sacudiu o crânio do seu adversário e um gancho de esquerda que o jogou no chão como um boneco de pano. O árbitro nem sequer terminou a contagem. Nocaute brutal no segundo round. Mais uma vítima na lista do samoano. Hasim Rahman já não era o mesmo que Tua venceu em 1998. Desde a Primeira Guerra, Rahman fez o impensável, tirou o título de Lennox Lewis e virou campeão mundial. Apesar de ter perdido o título, seguia como lutador de elite e queria se vingar do samoano que o derrotou anos antes. Desde o primeiro round, Rahman tentou boxear à distância, mantendo Tua afastado com seu jab, mas Tua com sua pressão incessante ia encurtando a distância pouco a pouco. Biggest win down in South Africa. Supposed to move my head more. Pace finally beginning to slow. Easel to keep him at bay with his own jab. Starts to put your hand in a certain position and he's an advisor. No 12º round, quando tudo parecia definido, Tua acertou uma bomba de esquerda que balançou Rahman. Parecia que o samoano conseguiria mais uma vitória por nocaute, mas o gongo salvou Rahman. Tua trying to end it in the closing seconds. A luta terminou empatada, Tua não venceu, mas também não foi derrotado. Ele havia demonstrado mais uma vez que seu poder de nocaute continuava sendo assustador. Depois da revanche contra Rahman, Davitua desapareceu do boxe por 2 anos inteiros, sem anúncios de aposentadoria ou lutas marcadas. Os boatos começaram a circular. Problemas financeiros, desentendimentos com sua equipe e até dificuldades pessoais que o levaram a se afastar do ringue. Mas os guerreiros não podem ficar parados para sempre. Em 2005, Tua voltou sedento por destruição. Durante seu retorno, ele derrotou 5 de seus próximos 7 adversários por nocaute, mostrando que ainda era um perigo na divisão dos pesados. Embora já não estivesse no auge, seu soco continuava sendo uma arma mortal. Fight! One, that's a one shot! That's it! It's all over! It's a 10! In the final minute of this 4th round. Look at that double left hook and the one to their minds. Nice inside work. Throughout his career. You know what I like about Montana? There it is. Very good finisher. Oh, and a good right hand on top of that. And that's it. That's the finish. Em seu retorno ao boxe de alto nível, Tua enfrentou o neozelandês Shane Cameron, um boxeador invicto com 23 vitórias. Cameron tinha velocidade, boa técnica e uma confiança transbordante. Cameron showing
Mas ele não tinha resistência para aguentar os mísseis de Tua. Desde o primeiro round, Tua partiu para o ataque como uma fera furiosa. He's not panicking, he's not pushing. Can he hold up against the power? He's landed the left hook 3 Acertou uma bomba de esquerda que mandou Cameron para a lona nos primeiros segundos da luta. He's one of the very best referees in the world. And he got him again. Shane's ready to go. Cameron se levantou cambaleando, mas Tua não teve piedade. No segundo round, outro gancho devastador de esquerda o derrubou novamente. Foi um massacre. He's trying to jab. Gets half guard. He's not going to last this round. He's pummeling. The referee stops the fight. O árbitro interveio e interrompeu a luta, nocaute técnico no segundo round. Tua havia demonstrado que, apesar dos anos, seu poder de nocaute continuava sendo um dos mais destrutivos do boxe. Em 2010, David Tua enfrentou o veterano Monty Barrett, um boxeador experiente que já havia enfrentado os melhores da divisão. Foi uma guerra brutal. Ambos trocaram golpes fortes por 12 assaltos, e apesar de Tua acertar os mais potentes, a luta acabou empatada. And the best fight of the day, Monty hits the looping, and so Monty wins this round. He wins, didn't expect this, but he's really one punch, especially for a round for David Tua. Absolutely right. You know, as a professional athlete, this 10th round. Here he comes, trying to finish operation. Himself looking to battle back. Um ano depois, em 2011, eles tiveram a revanche. Desta vez, Barrett executou um plano mais inteligente, evitando trocas diretas e desgastando Tua com golpes de precisão. Both after this, he's looking for something to unleash an explosive left hook. Lost with a right hand. That's career, and it was the right hand that did. Apesar de Barrett ter cambaleado várias vezes, os juízes lhe deram a vitória por decisão. Primeira derrota por decisão na carreira de Tua. Aos 40 anos e após mais de 20 de carreira, David Tua subiu ao ringue pela última vez em 2013, para enfrentar Alexander Ustinov, um gigante de 2 metros de altura. And there's a right hand and a leg. And the sheer size of Ustinov, so this could really get interesting in the ring, giving us an intriguing display in December. Tua tentou acertar seu famoso gancho de esquerda, mas Ustinov o manteve longe com o jab e sua vantagem de alcance. O samoano não caiu, mas foi dominado nos 12 rounds e perdeu por decisão unânime. Depois dessa luta, Tua anunciou sua aposentadoria definitiva do boxe. David Tua nunca conquistou um título mundial, mas deixou uma marca inesquecível no boxe. Com um soco que aterrorizou seus oponentes, com nocautes que se tornaram história e com uma resistência que o transformou em uma verdadeira fera. Tua foi um dos pugilistas mais temidos de todos os tempos. Seu legado não se mede por títulos, mas pelos gigantes que destruiu com sua fúria. O boxe jamais esquecerá o poder do samoano destruidor.